Senhor é grande, é poderoso e eterno. No Senhor todas as coisas, meu Deus, elas se tornam possíveis, Pai. E é o que nós queremos do Senhor, Pai. É que o Senhor venha sobre nós com o Teu poder e nos transforma nesta hora. Que o Senhor possa olhar para cada família, cada pai, mãe, cada familiar que clama e fazer, meu Deus, uma transformação em cada vida. Pois escrito está, meu Deus, se clamarmos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá. Então ouve agora, meu Deus, essa pessoa que ora. Oh, tem liberdade, Jesus. Tem liberdade para tocar em cada casa, em cada lar, meu Deus. Aquele lar destruído, aquele lar oprimido, Pai. Aquela família, meu Deus, que vem sendo chicoteado pelas ciladas do inimigo, Pai. Pelo vício das drogas, pela bebida, pelo crack, por drogas em geral. Mas o Senhor é aquele que salva, Pai. E nas Tuas mãos estamos colocando agora toda a nossa casa. E pedindo ao Senhor que nos abençoe. E que nós tenhamos a Sua vitória. Em o nome de Jesus. E você diga assim seja. Para a glória de Deus. Amém? Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus. Vocês estão bem? Está aguentando bem o calor? Tá, né? O povo gosta de calor, pastor. É assim mesmo. Vamos entrar na palavra? Você vai abrir tua Bíblia lá em livro de Lucas, capítulo 11. Amém? Versículo 28. Lucas 11, versículo 28. Pronto? Acharam aí? Lucas 11, 28. Glória a Deus. Coloca a tua mão na Bíblia assim e diga: Deus, meu coração já está pronto, aberto. Fala comigo, Deus. Ensina-me para que eu seja abençoado pelo Teu poder. Eu vou ler o 27 e o 28, tá bom? No 27 diz assim, ó, e aconteceu que dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe, os peitos que mamaste. Mas ele disse, antes bem-aventurados, quem seria, igreja? Os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Uma mulher da multidão onde Jesus estava, ela chega e fala assim, olha, a mulher que te gerou, ela é privilegiada, ela é bem-aventurada. Jesus fala assim, não, mais bem-aventurado é. Então ele estava se referindo, quem falou para ele, que bem-aventurado seria Maria, amém? Não foi ela que gerou ali Jesus? Mas ele dizia, mais bem-aventurado do que a própria Maria, muito mais honrado seria aqueles que ouvem a palavra de Deus e guardam. Olha só o privilégio, quantas pessoas não exaltam ali a Maria como mãe de Jesus. Mas ele falou, mas disse antes, mais bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Mas por que isso daí? Existe uma bênção muito grande a partir do momento que você recebe a palavra de Deus em você. Algumas pessoas, elas pensam que elas creem, que elas têm a palavra, que elas guardaram a palavra. Algumas pessoas, uma palavra entra no ouvido e sai no outro. Essa é a verdade. Você fala para ela de fé e ela diz realmente, não, eu creio. Mas entra no ouvido e sai pelo outro.
Tem pessoas que elas enfrentam lutas, você fala, olha, mas Jesus já levou as suas doenças e enfermidades. Ela fala para você assim, eu creio, amém. Só que sai dali, ela continua chorando, por causa daquela doença e daquela enfermidade, da dificuldade que ela tem. Algumas pessoas desempregadas, por exemplo, você vai falar para elas, olha, Jesus, a palavra diz que o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. E ela vai ficar feliz, olha, Deus é meu pastor, nada vai me faltar. E na hora ela vai se alegrar, mas vai passar uns minutinhos, ela vai dizer, meu Deus, o que eu faço agora? Uma porta tem que se abrir, você já vai ver ela desesperada, já inquieta com aquelas coisas. Mas tudo isso é porque ela até ouviu a palavra de Deus, mas ela não guarda. Assim é a respeito de qualquer coisa que você enfrentar nessa vida. Se você não parar e crer, segurar a palavra no teu coração, você não vai alcançar o que Deus tem para você. E aí acontece um grande problema. Por lugar que você estiver, no lugar que você passar, aonde você estiver, aquele ambiente, ele vai te causar o mal. Ele vai te intimidar. Ele vai trazer sobre você consequências ruins. Tem pessoas que, se ela estiver num ambiente de contenda, de brigas, ela vai ficar nervosa naquele ambiente, ela se transforma, não é assim? Existem pessoas que não. Existem pessoas que, se ela estiver num ambiente de pessoas nervosas, ela consegue controlar a coisa. Daqui a pouco as pessoas que estão naquele ambiente começam a agir igual ela. Não tem gente assim? Você fala com ela, ela fica brava, começa a gritar. Mas tem pessoas que, se você vai gritar com elas, brigar, ela faz você ficar quieto. É verdade, não é? Ela resolve a coisa rapidamente. Pastor, onde que está a diferença? Assim é com quem realmente recebe a palavra de Deus. Pastor, eu recebi a palavra de Deus. Então, quando ela está no teu coração, você não permite ser influenciado de fora. Amém? Mas aquilo que está em você é que vai fazer a diferença. Diga graças a Deus. E aonde a palavra de Deus está, a palavra de Deus, ele é capaz de trazer isso sobre a tua vida. Olha o que aconteceu com Obed-edom. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 14. 1 Crônicas 13, 14. 1 Crônicas 13, 14. Amém? Posso ler? Assim ficou a arca de Deus com a família de quem? De Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo tanto quanto tinha. O que havia nessa arca, igreja? Nós já aprendemos isso aqui na igreja. Dentro dessa arca tinha mais coisas, mas hoje só compete aqui o necessário. Havia dentro dessa arca as tábuas do mandamento. Amém? Davi havia tentado levar a arca novamente lá para a cidade dele. Só que quando ele tenta levar sobre boi, carro de bois. E Deus falou que quem tinha que carregar a arca eram os levitas. Amém? E nesse caminho o boi tropeça, quando cai a arca, um moço vai segurar. Quando ele vai colocar a mão, ele toca na arca, ele morre. Ele é decapitado ali as mãos, na hora. Davi se entristece, Davi fica triste com aquilo ali. E aí Davi fala, deixa a arca na casa de Obed, ele cuida da arca ali até eu resolver o que eu vou fazer. Ninguém, eu acredito, naquela época queria trazer a arca para a própria casa, porque temia que alguma coisa ruim acontecesse com eles também. Só que o interessante, dentro dessa arca, como eu falei, só tinha as tábuas do mandamento. E quando essa arca, ele é colocado dentro da casa de um homem, ou seja, a palavra de Deus foi colocada naquela casa,
Diz a Bíblia Sagrada que Deus abençoa aquela casa. Então está falando ali, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto? Na tua casa não é diferente. Quando você busca a palavra de Deus, você começa a agir sobre a palavra de Deus, automaticamente vai acontecer isso daí. Hoje você não precisa da arca mais. Hoje a Bíblia diz que você é como a arca. Ou seja, se você trouxer para a tua vida a palavra de Deus, pode ter certeza, as coisas de Deus vão começar a se cumprir também na tua vida. Você vai ver a tua casa sendo liberta, daqui a pouco você vai vendo um filho pegando um caminho mais correto, daqui a pouco aquele começa a vencer uma doença, daqui a pouco você começa a ver as coisas fluírem de uma maneira melhor, não é verdade? E tudo começa a dar certo. Mas o que interferiu, o que mudou na casa de Obed? A palavra de Deus. Sempre que a palavra de Deus ela está na vida de alguém, aquele lugar que a palavra está, ela vai prevalecer, ela vai ser abençoada. Então aquela palavra naquele lugar vai trazer vida. Diga graças a Deus. Pastor, na minha casa não acontece isso, como eu falei, às vezes você até ouve a palavra, mas você não guarda, daqui a pouco esquece, daqui a pouquinho já sumiu da tua mente. Tem gente que eu já disse também, ela é influenciada pelo exterior, não é? O ambiente que ela está, ela já fica semelhante. Tem gente que assiste um jornal, por exemplo, ela fica perturbadinha. Se no jornal falou de criminalidade, falou de violência, ela já chega lá, saiu da TV, ela já começa a fechar a janela rapidinho, com medo, já começa a olhar para um canto, para o outro, preocupado, encontra alguém ali na frente, ela já começa a dizer, nossa, as coisas estão difíceis, tem violência para tudo quanto é lado. Ou seja, aquilo que vem sobre ela afeta a vida dela. E se ela não estiver guardando a palavra, ela vai passar uma vida sofrendo. Ela vai passar uma vida com medo da violência, com medo da miséria, com medo da crise, do desemprego, de tudo que estiver à volta dela. Mas se ela está firmada realmente sobre a palavra de Deus, aquilo não vai interferir na vida dela. Ela vai parar um pouquinho e vai falar, espera, pode estar o mundo complicado, mas se Deus diz que estaria comigo, eu vou vencer. É verdade ou não é? Foi isso que aconteceu na casa de Obed. Talvez as pessoas queriam entender, mas o que Obed fez? Não fez nada. Irmão, uma coisa importante, você não precisa fazer nada para Deus te abençoar. Se você ouvir a voz de Deus, simplesmente as bênçãos virão e te alcançarão. Agora, isso eu não estou me referindo que para você ser de Deus, você não precisa fazer o que a palavra manda. Você tem que praticar tudo que a Bíblia manda. Amém? E isso vai te manter salvo. E não é só na Bíblia, não. Você nasce hoje no hospital, você não nasce com liberdade para fazer o que você quer. Para você nascer dentro de um hospital, tem que ter um documento de alguém, não é verdade? Para você sair de lá, você tem que passar por exames, faz exame do pezinho, não sei o quê, documentos. Chega uma certa idade, você tem que tomar vacina, depois você é obrigado a ir para a escola, não é desse jeito? Você segue regras desde o dia que você nasce. A gente nem para pensar nisso. Mas você segue regras o tempo todo. Chega uma certa idade, se você para de estudar, o conselho tutelar vai na tua casa, ameaça pai, ameaça mãe, que está certo, tem que estudar mesmo, é importante. Mas você vive sobre regras a vida toda. Quando você chega a uma certa idade, fala, vou fazer o que eu quero. Você não pode, você compra uma casa, você vai lá e tem que fazer exatamente como eles mandam. Eu vou fazer um prédio, você tem que fazer do jeito que eles permitem, não é desse jeito? Então, se você observar, para tudo na vida você vive debaixo de regras. E você vai ter que fazer assim também. Eu quero ir morar no céu, eu tenho que seguir os padrões da Bíblia Sagrada. Mas entenda, para eu ser abençoado por Deus, eu só preciso crer. E é isso que você tem que fazer, você tem que crer na palavra, guardar a palavra no coração e segurar ela. Quando Jesus vai à casa de um homem lá, que a filha dele falece, as pessoas chegam e falam para ele, olha, não incomoda mais o mestre não, porque tua filha já morreu. E aí Jesus vira para ele e fala assim, não temas, crê somente. Não foi isso que aconteceu? Quando Jesus entrou naquela casa, a vida voltou para a menina.
Jesus chama a existência ali da vida na menina, não é? Manda ela se levantar, ela se levanta. O que mudou, pastor? A palavra de Deus chegou. O que Jesus pediu para aquele homem, para ele poder alcançar a bênção? Jesus não pediu nada, falou para ele, crê somente. Mas ele tinha que crer, ele tinha que segurar a palavra de Deus. É o que você tem que fazer. Segure a palavra de Deus. Caminhe sobre a palavra. E vai acontecer o que você quer. Amém? Ah, mas eu não tenho a arca de Deus dentro da minha casa, pastor. Se eu tivesse a arca na minha casa, eu seria abençoado também. Se eu tivesse como Jairo, Jesus do lado dele, eu também acreditaria que aconteceu o que eu quero. Tudo bem. Gênesis 39, 5. Vamos lá? Gênesis 39, versículo 5. Acharam? Lê comigo. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que? Eles estão falando aqui, igreja, a Bíblia está falando de José, amém? José foi vendido pelos irmãos, amém? Foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. E aí um Potifar passa e comprou José. E levou José lá para trabalhar na casa dele. Virou escravo de Potifar ali. Só que a Bíblia diz que ele foi ganhando confiança naquela casa. E chegou um dia que eles pegam tudo e falam para ele, ó, está tudo agora na sua responsabilidade aqui dentro. Amém? E olha o que acontece. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, repita comigo agora, o Senhor abençoou a casa de quem? Do egípcio. Entenda uma coisa, Deus nunca quis salvar esse egípcio. Deus nunca tinha o propósito de fazer algo na vida do Potifar. Amém? Deus simplesmente queria abençoar quem? José. Só que quando você é de Deus, você tem a palavra de Deus em você, tudo que você tem é abençoado por Deus. Nas TVs da lateral sumiu também? Não, só na minha mesmo, né? Então, o que diz aí no versículo? Deixa eu achar aqui rapidamente, para ler. Na minha sumiu o meu monitor aqui. 39:5. Vamos ler juntos então aqui. E aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, lê comigo, o Senhor abençoou o quê? A casa por amor de quem? E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que? Na casa e no campo. O que Deus está dizendo aqui? Que Ele abençoou tudo que o egípcio tinha, tanto dentro da casa, quanto também aonde? No campo. Quando você tem a bênção de Deus, a palavra está no teu coração, você segura ela, Deus abençoa tudo que tem também na tua casa. Pastor, mas será que Deus vai trazer a salvação daquele marido incrédulo? Vai. Vai trazer a salvação daquele filho perdido? Vai. Ele vai abrir aquela porta, ele abençoou o campo também. A bênção que Deus tem para você vai chegar também no campo. Amém? Tudo que você pôr as tuas mãos. Por isso que é tão importante eu ouvir a palavra de Deus e guardar ela. Lá fora, eles têm o hábito de dizer que para você poder estar bem, você tem que estar vibrando numa posição, não é isso que eles falam? Da vibração. Não é? Ele fala que tudo é som. Até o mundo lá fora ensina que quando você está realmente de acordo com a palavra, na mesma posição da palavra, crendo na palavra de Deus, um exemplo, as coisas também vão acontecer na tua vida. Até ímpio acredita desse jeito. Por que aquele que anda com Deus, serve a Deus, não vai entender isso e não vai crer? Pastor, se eu não estou sendo abençoado, é porque eu não recebi a palavra, eu não guardei a palavra. Às vezes você até aprendeu a palavra, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Amém, igreja?
Tem gente que não segura. E tem gente que você conversa com ela agora, você fala alguma coisa para ela, daqui 5 minutos você pergunta para ela, o que o senhor entendeu? Ela fala, não sei. Mas não era isso, aquilo? Ela fala, é. Ela nem sabe o que era. Né? Parece que já apagou da cabeça da pessoa. A palavra você tem que segurar. Você tem que guardar. Quando você guarda, você é abençoado. Aí, lá em Lucas 15, vamos lá? Lucas capítulo 15. Vou te mostrar um exemplo para você. O versículo 11 em diante, tá bom? Agora, quando você não tem a palavra, você não tem a bênção de Deus. Acharam? E disse um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço deles tinha dito ao pai, pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. Havendo ele tudo gasto, houve naquela terra uma grande fome. E começou o quê? Padecer necessidades. E foi-se, chegou um dos cidadãos daquela terra, qual mandou ele para o campo, apacentar porcos. E desejava então ele se encher das bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava. Olha a diferença agora disso daqui. O José, mesmo sendo vendido como escravo, amém? Era abençoado em tudo, mas era um homem que guardava a palavra de Deus. Então ele estava numa casa que não tinha a bênção estava lá. Agora você pega um moço aqui que ele era bem sucedido, tinha tudo, não é? Tinha dinheiro, só que ele comete um erro. Ele sai da casa do pai, mas sai sem bênção. Amém? Jesus conta essa parábola para simbolizar muitas pessoas que fazem isso. Ou seja, quando ele sai, você não vê ele pedir bênção. Eu vou trazer uma lembrança só de algumas passagens. Quando o Jacó, ele sai da casa do pai dele, ele sai trapaceando até, passando pelo irmão para poder receber o quê? Uma bênção do pai. Não foi isso que aconteceu? O Esaú queria até matar o Jacó, porque ele havia roubado o quê? Que não roubou, na verdade, ele vendeu a bênção, né? Vendeu a primogenitura, e o Jacó só queria tomar posse, direito daquilo que ele vendeu. Mas até aí tudo bem. Sempre na história da Bíblia você vê o pai abençoando o filho com a bênção de Deus. Amém? Hoje você tem a Bíblia, hoje você não precisa mais que alguém venha e te abençoe. Hoje você vai na presença de Deus, lê a palavra te diz, você coloca no coração e você vai viver. Você pratica o que a palavra manda e vai dar certo. Amém? Só que Jesus mostra que esse moço, ele pede a parte dele, o pai dá a parte dele, ele simplesmente junta o que tinha e sai sem a bênção. Quem não tem a palavra no coração, quem não tem a bênção de Deus, acontece o que aconteceu com aquele jovem. Por onde ele passava, ele não influenciava o ambiente. O ambiente fazia ele. Tem gente que é assim. Esse moço sai rico, foi para um lugar que tinha miséria. O que aconteceu com ele? Ficou no quê, igreja? Ficou na miséria. Quando você não tem a bênção de Deus, é assim. O lugar te influencia. Pastor, mas ele ficou pobre porque ele gastou tudo dissolutamente, porque ele começou a ser influenciado pelo ambiente, não foi? Começou a viver como as pessoas viviam. Mas chegou uma hora que mandaram ele ir para o campo cuidar dos porcos. O que ele queria se alimentar? Queria comer o quê, igreja? Você conseguiu entender? Então, se ele permanecesse em qualquer ambiente, ele seria influenciado. Qualquer pessoa que não tem a palavra de Deus, acontece isso com ela. Sem a palavra de Deus, ela é levada à prostituição, ela é levada ao pecado, ela é levada à miséria, ela é levada à violência, ela é levada a qualquer tipo de opressão na vida dela. Já uma pessoa que está na bênção de Deus, com a bênção do Pai sobre ele, irmão, ela pode estar passando o que ela passar, ela não muda. Tem até um ditado que diz aí fora, não é? Você nunca vai ver um leão comendo grama, por mais que ele estiver faminto. Vai?
Porque o leão ele não é influenciado, ele sabe que ele é um leão. Ah, mas é a crise, você não vai ver ele pastando e comendo capim. Amém? Ele sabe o que ele é e do que ele se alimenta. Mas tem uns que se adaptam. É verdade ou não é? Não era nunca para esse moço ter chegado a esse ponto. Mas sem a benção de Deus você não consegue. Você é influenciado por tudo. José não. Até dentro da cadeia. Não vou ler com você não. Mas até dentro da cadeia José era abençoado. A Bíblia diz que ele tinha a chave do cárcere. Ou seja, todo mundo estava debaixo da autoridade dele. Assim é a tua vida. Tenha a bênção de Deus com você. Traz a bênção de Deus para a tua vida. Busque a palavra de Deus. Segura ela. E pode ter certeza, não vai ser só você, mas toda a tua casa vai ser abençoada. Amém, igreja? Vamos colocar de pé? Coloque-se de pé, eu quero orar contigo. Isso. Nós vamos passar hoje o manto. Deixa eu só ler enquanto você está de pé um versículo para você. Aqui diz assim, ó, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que tem seus mandamentos e nele tem grande prazer. Sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Amém? Toda pessoa que ela tem a bênção de Deus, a descendência dela é abençoada. Está onde? Salmo 112. Tá bom? Fecha os olhinhos agora, eleva teu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, com o coração aberto, meu Deus, eu peço primeiramente uma bênção sobre esse manto. Coloca nele o teu poder, Pai. Jesus, muitas pessoas não entendem a importância da bênção. Muitas pessoas, meu Deus, até desprezam. Até diz, mas para que o manto? A tua palavra diz que uma mulher, ao tocar nas orlas de Jesus, saiu virtude do Senhor, Pai. E aquela mulher, meu Deus, que por 12 anos sofria na mão de médicos, na mão de benzedores, na mão de curandeiros da época, meu Deus, ao tocar nas tuas vestes, ela sente-se curada do flagelo dela. Quantas pessoas talvez estejam, meu Deus, passando por lutas há muito tempo. Filhos que estão quase, meu Deus, 10 anos, 15 anos nas drogas. Tem pessoas, meu Deus, que faz muito tempo, Pai, que ela não vê mais o filho como ele era. Aquele filho cuidadoso, aquele filho que vivia uma vida correta. Tem muita gente, meu Deus, que há muito tempo já não tem mais um sonho de ver tudo dando certo. É como se estivesse vivendo como um zumbi, Deus. Vivendo de qualquer coisa que vier, tá bom. Mas agora eu peço que o Senhor consagre. Quando esse povo tocar, Pai, todo o mal caia por terra. Jesus, nós passamos agora esse manto, pedimos agora a sua bênção. Alguém está orando agora e dizendo, Deus, cubra minha casa agora com o teu poder. Isso, vai pedindo a Jesus agora. Meu Deus, cubra o meu lar com a tua bênção, cubra toda a minha casa com esse poder, Pai. De maneira, meu Deus, que a maldição ela não tenha acesso. Pai, eu uso agora a autoridade que o Senhor me revestiu. E com o teu poder, meu Deus, eu clamo agora e eu começo a dizer, Satanás, demônio maldito, começa a dar um sinal aonde você estiver. Meu Deus, eu quero ver o seu poder passando agora em cada área. Meu Deus, é pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão sendo levadas cativas pela doença, pela enfermidade. Essa pessoa que está vivendo, meu Deus, mas tem enfrentado muito caos. Pai, essa pessoa que está apenas sobrevivendo, Deus, alergia, desemprego,
miséria, opressão, contenda, Pai, o fracasso, derrota, medo, Deus, trauma. Tem gente passando por todo tipo de atrocidade, mas eu uso agora o teu poder e eu estou dizendo: Satanás, acabou o teu reinado, acabou o seu domínio. Vai pegando aquilo que é seu agora. Cadê a voz da igreja orando? Cadê a voz daquela mãe orando pelos filhos, daquele pai clamando pelo filho? Isso, clama agora, igreja. Vai buscando agora, vai pedindo: Deus, que o seu poder esteja dentro da minha casa, que o teu poder esteja dentro do meu lar. Pai, que essa bênção alcance agora cada parte da vida desta pessoa, e aonde houver ali uma doença, por mínima que seja, eu ordeno que saia, seja dor de cabeça, seja enfermidade crônica, enfermidade mortal, sai de dentro dela. Câncer, vai saindo agora. Meu Deus, é aquele trauma desde a infância, a pessoa que ela tem o hábito de ter pesadelos, ela começa a ficar agitada no meio da noite. Tem gente que levanta e sai andando pela casa, vai saindo agora dela. Vamos, demônio, é aquele demônio que faz essa pessoa ter desmaios. Deus, ela passa o tempo que passa, daqui a pouco ela está caída num lugar, no outro. Sai daí, demônio, dessa convulsão. Espírito surdo e mudo, vai saindo agora. Isso, vai repreendendo, vai dando uma ordem para ele sair. Manda a miséria bater em retirada. Deus, essa pessoa que está coberta de miséria, de opressão, na vida dela é um passo para frente, dois para trás. Ela já esteve bem, mas agora a vida dela está definhando. Sai, sai, vai saindo agora. Em nome de Jesus, a ordem foi dada. Você não pode continuar aí, você não pode permanecer nessa vida. Demônio que leva essa pessoa a ficar violenta, ela começa a conversar, daqui a pouco ela começa a gritar, ela vai subindo a voz, quando ela vê, ela já perdeu o controle. Sai de lá, demônio dos ciúmes. Meu Deus, é aquela briga todos os dias contenda, acusação, discussão, Pai, palavras agressivas, palavras de baixo calão. Vai saindo de lá agora. Vamos, maldito, você que coloca aquela mágoa, aquela revolta, aquela tristeza, a ordem já foi dada, eu já ordenei a tua saída. Você não pode continuar na vida dele. Jesus, ele está com medo de ir no médico, ele está com medo de fazer aquele exame, mas ele sabe, alguma coisa não está certo, ele esconde, mas não adianta esconder. Jesus, o mal está cada vez mais crescendo nessa vida. Sai de dentro dele agora. Vamos, doença, é você, maldito, você que está aí aterrorizando o pensamento, aterrorizando a mente dele. Pai, começou simplesmente com uma dor e agora está aumentando, a coisa está se complicando, mas eu paraliso, eu te repreendo e digo: dor, enfermidade, todo mal, sai, sai e sai, em o nome de Jesus. Pai, que o teu poder venha. E da mesma forma que quando o Senhor parou, Pai, e perguntou: quem me tocou? Jesus, que cada uma dessas vidas tenha tocado no Senhor. O Senhor diz que saiu virtude do Senhor. Que a tua virtude venha sobre cada um deles, Pai. E eles sejam curados, eles sejam libertos. Que a salvação do Senhor venha sobre a vida deles, Pai. Oh, Jesus, transforma essas vidas agora. Faz o seu milagre acontecer, faz a sua vitória chegar. Pai, que bênçãos do Senhor, Jesus, esteja sobre cada um que aqui está. A sua palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que a vida dessas pessoas sejam transformadas, Jesus, e a bênção do Senhor esteja sobre elas, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir Jesus.